Trabalha com o quê? Sou professor, Professor do quê? filosofia. Fala, verdadeiros patriotas, vocês estão bonzinhos? Como é bom ver bolsonaristas passando vergonha. Esse aqui foi lacrar com um tiozão professor de filosofia e rodou. Sabemos que bolsonaristas odeiam professores e amam o Olavo de Carvalho, que, com o perdão da palavra, já está no colo do capeta. Mas vejam como o repórterzinho de Curitiba, a cidade mais fascista do Brasil, o playboyzinho aloprado, se deu mal. Ainda bem que esses Filosofia bolsonaristas pública ou são particular? muito burros. Qual o teu nível de satisfação com o atual governo? Bom pra caralho, é o Bom, melhor. de 0 a 10. 9. Por que 9? Abriu os pobres, tá na universidade novamente. Meus filhos se formaram graças ao FIES. O pobre- Pra Uni. Não. Eu mesmo me formei pra esse velho. O senhor se formou no governo Lula? Graças a ele, graças ao PT. Não foi graças à tua competência e Eu teu acho esforço. que é uma situação com outra, são duas coisas igual. Tá certo. É igual falar da MCT. A pessoa nem tá conhece a MCT, fala merda. O Lula cortou 332 milhões de educação pública, correto? Sim. Você acha isso certo? Você acha que isso é Não é incentivar? que ele cortou, vocês viram que Foi o cortado? Haddad fez? Não, ele não cortou. Muito pelo contrário. Cortado foi o Bolsonaro que cortou. É redirecionamento. Redirecionamento É pro duas bolso do coisas- Lula. Redirecionamento duas pro coisas- bolso do Lula. Você já viu o Haddad? Você viu a entrevista do Haddad com a da economia? O que eu vi o Haddad falando foi que ele estudou 6 meses, se foi 6 meses de economia, e tá lá assumindo o Ministério da Fazenda, não sabendo administrar, deixando a gente numa das Mas o crianças. Haddad não sabe, cara. O Haddad não sabe. A casa não vai se Haddad, eu conheço. Se você assim como eu, é contra o PT, o Cala a boca, vagabundo! Circula uma informação na imprensa internacional que a agora candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, falou a interlocutores que uma das primeiras ações que irá tomar, caso ganhe as eleições, é pedir a extradição formal de Bolsonaro ao Brasil. Segundo informações, os Estados Unidos têm interesse que Bolsonaro responda por lá pelo uso do comprovante de vacina falsificado para entrar no país e pelo roubo de joias. Caso a extradição aconteça, Bolsonaro poderá ser julgado por uma corte americana e pegar uns 40 anos de cana em um presídio de segurança máxima. Estou na torcida por Kamala. Ela hoje já tem 12 pontos acima de Trump nas pesquisas. Se Deus quiser, vai vencer e levar o bucho de égua para passar uma temporada na América. Já em 2023, enquanto vice-presidente, Kamala se posicionou acerca do ataque aos 3 poderes em 8 de janeiro daquele ano. Durante a posse da embaixadora norte-americana no Brasil, Elizabeth Bagley, Harris declarou que o ato foi um claro ataque ao processo democrático brasileiro. Ou seja, bucho de égua está correndo sérios riscos de pegar uma cana brava nos Estados Unidos, caso Kamala venha a se eleger. E se ele circulou por lá com atestado de vacinação falso, o buchudo pode pegar até 30 anos de chilindró no país, que ele mais paga pau, e poderá bater continência todos os dias para a bandeira americana. Por isso, o inelegível golpista fugiu da noite para o dia dos Estados Unidos. E o tic-tac para o encochável continua, A Polícia galera. Federal espera os Estados Unidos para decidir se incrimina Bolsonaro e aliados pelo uso do certificado falso ou dos certificados falsos de vacinação. O delegado é o Fábio Shor, ele indiciou, e indicou também que aguarda informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para identificar se o grupo usou os certificados de vacinação ideologicamente falsos para entrar no país. Segundo ele, a eventual confirmação pode configurar novos crimes. É isso então, professor. Bem-vindo, boa tarde. De fato, agora a participação do sistema norte-americano é importante para que se complemente a produção das provas pela Polícia Federal do Brasil, porque houve uma transnacionalidade nesse percurso, nesse talvez que possamos chamar de intercrimes, o caminho do crime que pode ter, portanto, perpassado a fronteira do Brasil para atingir também território de nação estrangeira. Então, por hora, Diego, aqui no Brasil, o termo de indiciamento, e apenas para lembrar, o indiciamento é aquela fase da investigação em que, na sua conclusão, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele, com base em todas as provas coligidas pela própria polícia, decide se deve ou não, se aquele indivíduo poderá ou não ser considerado responsável por aquele ou por aqueles crimes. É claro que o delegado não tem poder de acusar ninguém,
Quem faz isso é o Ministério Público, mas ele pode indiciar. E até o momento indiciou por crime do artigo 313-A do Código Penal, que é o crime, Diego, de inserção de dados falsos em sistema informático, e também por crime de associação criminosa, do artigo 288, por conta da participação de outras pessoas que estariam ou estarão envolvidas nessa concertação criminosa. Mas, nesse momento, a participação do aparato de investigação americano, da polícia americana, é fundamental para dizer se ele usou o documento lá fora também. E até devo adicionar, Diego, que a depender dos fatos, então eu não posso aqui taxar uma resposta, porque nós dependemos de mais informações, mas a depender dos fatos, ele poderá ser considerado em curso em crime praticado em território americano. Sujeito, portanto, à investigação e possível processamento judicial nos Estados Unidos da América, porque cada estado é estado soberano. E se ele praticou crime nos Estados Unidos, o Poder Judiciário norte-americano tem competência para processá-lo também. As investigações vão transcorrer mais e nós teremos mais elementos para falar melhor sobre esse aspecto. Bom, nos Estados Unidos, Ricardo, nós temos o que eu costumo falar, uma federação de verdade. Nos Estados Unidos, nós temos competência federal para legislar em matéria de direito penal e competência estadual. O que acontece nesse caso em específico, como se trata de ingresso no território da soberania norte-americana e não propriamente um crime que lá se chama crime estadual restrito aos limites territoriais de um dos Estados-membros, é um crime considerado de maior gravidade. Então, nos Estados Unidos, Ricardo, ele pode tanto sofrer sanções criminais de reclusão de liberdade, que pode chegar aí a mais de 10 anos de reclusão, porque se trata de algo considerado muito grave. Vamos aqui levar em conta que, inclusive, o discurso que o Partido Republicano faz com muito entusiasmo, com muita verve, é o de controle de fronteiras, porque os americanos têm muito esse problema de ingresso de estrangeiro em seu território sem documentação ou com documentação falsa. Então, isso é considerado um ato de altíssima gravidade nos Estados Unidos da América. E, conforme dito, se nós temos 15 anos somados de pena aqui no Brasil, pelo que chamamos de concurso material de crimes, Ricardo, ou seja, somatório de crimes e penas. Não se trata da absorção de um crime pelo outro, mas somatórios de penas decorrentes de crimes distintos. A depender do que o Ministério Público compreender, isso poderá ir além de 15 anos. E eu explico por quê. No termo de indiciamento, a Polícia Federal considerou presente a associação criminosa do artigo 288 e também o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que é um crime até novo na legislação penal, Ricardo, porque no tempo em que o Código Penal foi promulgado, lá em 1940, durante o Estado Novo do presidente Vargas, ora, a tecnologia de informática não existia. Então, o crime do artigo 313-A, que é esse crime de inserção de dados falsos em sistema eletrônico, é um crime novo. Somando esse crime ao de associação criminosa, poderemos chegar a uma pena alta. Mas se entender também pela ocorrência de crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal e também por crime de uso de documento falso do artigo 304, se porventura o Ministério Público entender pelo concurso material de todos esses crimes, isso pode chegar acima de 20 anos de reclusão por esse fato exclusivamente, considerando a possibilidade mais grave, naturalmente. Provavelmente, o Trump, que é o grande amigo do Bolsonaro nos Estados Unidos, tem uma plataforma completamente contrária à entrada de ilegais no país. E se o Bolsonaro for condenado nisso e acabar o Trump sendo eleito, a única salvação do Bolsonaro será o Trump anistiá-lo. O Bolsonaro gosta muito de anistia. É possível isso? O Trump vir a anistiar o Bolsonaro? Note, do ponto de vista jurídico, Thales, à luz do direito norte-americano, porque aí nós temos que pensar com base no direito constitucional americano e na legislação federal dos Estados Unidos da América, o presidente da República tem sim a possibilidade, não propriamente, Thales, de anistiá-lo, tem a possibilidade de conceder-lhe o indulto, porque, na verdade, a anistia, e
nesse sentido, nos Estados Unidos é como aqui no Brasil, pode ser dada pelo Congresso norte-americano, pela Casa dos Representantes e pelo Senado. Mas o presidente pode, indultá-lo. E, nesses termos, a rigor jurídico, o presidente Trump, acaso venha a ser condenado o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, poderá indultá-lo, o que vai ser uma bárbara contradição. Será como dizer que ele é absolutamente contra a imigração com documento falso, salvo se a pessoa for Dos amigos.